Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 13ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao passar diante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no posto da arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprendei o que significa misericórdia é que eu quero, e não sacrifício. Com efeito, não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, muito bem, amados filhos. Hoje é interessante que aqui tem um chamado. E se nós formos perceber bem, o chamado é feito para quem está trabalhando. Mateus foi chamado diante do trabalho que ele tinha. Ele estava na arrecadação de impostos e Jesus o chamou para uma missão. Se nós formos observar bem, Pedro também foi chamado e ele estava onde? No trabalho, consertando as redes para pescar. O próprio Paulo estava a caminho de Damasco, no cavalo, correndo atrás para caçar cristãos, matar cristãos, e Jesus o chamou para uma missão. Então nós percebemos que Jesus chama para quem já está trabalhando. Jesus chama-nos para a missão e nos chama quem é desocupado. Jesus chama quem já tem trabalho. A gente vê isso claramente nas nossas igrejas. Mais e mais missões para quem já tem trabalho. Porque quem não quer fazer nada para nosso Senhor também nos chama. Agora, porque o Senhor chamou aqueles que estavam trabalhando? Porque o Senhor viu o coração daquele que trabalhava. A possibilidade grande de transformar aquela vida doente, aquela vida sedenta de Deus. E Deus vai ao encontro desses que estão sedentos para trabalhar, para transformar, para que essa vida seja toda preenchida em Deus. Como é bonito vermos e percebermos esse chamado. Assim como eu e você somos chamados a servir a Jesus, não que mereçamos, mas porque Ele viu em mim e em você o que nós mesmos até hoje não conseguimos ver. Jesus viu e vê, por isso nos continua nos chamando para a missão. Jesus não olha para as nossas misérias, porque fosse assim não olharia para a miséria de Mateus, de Pedro, nem de Paulo, não os chamaria-os para a missão. Mas Jesus que olha o coração, por isso ele diz
que eu quero misericórdia e não sacrifício, eu quero amor, eu quero serviço, eu quero missão, eu quero esse sinal de verdade, de verdadeira misericórdia para com as pessoas, isso que eu quero, e é isso que eu faço. Porém, os cobradores, os publicanos, os pescadores, pecadores, publicanos, pecadores, foram atrás de Jesus questionar, porque os fariseus perguntavam, né? Por que o seu mestre come com os publicanos e pecadores? E Jesus responde lindamente, belíssimamente: quem não está doente não precisa de médico, e sim os que estão doentes. Então Jesus chama aquele que é pecador, aquele que é miserável. Não adianta você ficar dizendo, eu sou miserável, eu sou pecador, e aí acha que é você mesmo que Jesus quer. Sou eu mesmo que Jesus chama, miserável e pecador. Porque se estamos doentes, Jesus nos chama para transformar a nossa vida. Porque aqueles que já se sentem salvos, já se sentem santos, embora sejam pecadores, mas não reconhecem, continuam prontos para fazer sacrifício, ou seja, e o sacrifício na vida do outro. Ontem eu tive a alegria de estar numa pregação, num grupo de oração lá de Olaria, na paróquia de São Geraldo, e eu dizia o seguinte para as pessoas: por que acontece a fofoca? Por que acontece a fofoca? Uma fofoca acontece porque eu ouço e passo adiante. Agora, se eu me coloco como cristão, eu dizia ontem, se eu me sinto como cristão, quando alguém for fazer uma fofoca e trazer a mim, a quem eu vou levar essa fofoca, para onde eu vou levar, eu respondo, diante de Jesus sacramentado. Lá vai acabar toda a fofoca. Se é parar em mim e eu entregar a Jesus, não passar adiante para irmãos, mas parar em Jesus, Jesus transformará aquilo que era um grande mal em um grande bem. Então, hoje nós somos provocados por essa palavra para, de fato, olhar para a nossa conduta de vida. Se estamos doentes, Jesus nos chama, porque Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer transformar o nosso modo de ser, para ser o que Ele é, para ser o modo de ser que Ele é. Que eu e você possamos prestarmos muita atenção nessa palavra, sermos aquele que trabalha e que, porque trabalha, o Senhor chama a mais trabalho, para que a missão seja cada dia mais concretizada, para que o nosso exemplo, nosso testemunho alcance muitos corações e que muitos corações possam servir o nosso Senhor pelo nosso exemplo de vida, daquilo que o Senhor hoje nos chama. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de ter a nossa casa para cuidar de padres, curar corações feridos, machucados, que Santíssima Mãe de Deus, Senhora das Graças, nos conceda essa grande graça que vos pedimos. Que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça da fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.